Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos pegar a Bíblia Sagrada. No suor do rosto comerás o teu pão até que se tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és o pó e ao pó tornará. Então, nós paramos aí, né? Aí nós paramos no Gênesis 19, que foi a queda do homem. Então, vamos continuar em Gênesis 20, tá bom, meus irmãos? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão. E tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui, meus irmãos, Deus expulsou, o homem de lá do jardim, porque como eles já tinham tocado na árvore do pecado, que era conhecer o bem e o mal, então teve que tocar ele de lá, expulsou, eles de lá do jardim do Éden, para que eles não viessem tocar na árvore da vida, e vivessem eternamente. Vamos começar no 4. Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Então aqui ela deu à luz, com a ajuda do Senhor, deu à luz a Caim. Depois deu à luz a Abel. Então Abel foi o pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de um tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhes o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus estava explicando tudo para ele, que ele tinha que dominá-lo o seu jeito, dominá-lo contra ele, dominá-lo nos seus procedimentos, que tinha que proceder com certo, mas com certo não era certo que será aceito, como diz de hoje. Mas se procederes mal, o pecado já estava na porta.
Então, Deus estava explicando para ele que ele tinha que dominá-lo, o desejo. Aquele desejo seria contra ele. Tudo que procede mal seria contra ele mesmo, né? E fazer o certo. Não é que fazendo o certo, você será aceito todo momento. Aqui Deus está falando, mesmo você fazendo certo, como o dia de hoje, não é por isso que você vai ser aceito a todo momento. Então, não é certo que você vai ser aceito, mas tem que dominá-lo, o desejo, e tentar fazer o certo, sempre. Porque se procederes errado, o pecado já está na porta. Se procederes com o desejo da carne, o pecado já está na porta. Então, nós temos que cumprir, né, a nos dominá-lo, né? Ele está falando isso, tá bom, meus irmãos? O primeiro homicídio é o 8. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Ele já estava com já estava planejando, já estava com aquele desejo, né, que dominou ele. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E és agora, pois, maldito por sobre a terra. Ele matou, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Ele abriu a boca para receber o sangue do irmão. Quando do lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo? É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Também não era para matar, ele tinha que cumprir e pagar o que ele fez. E para ele pagar, ele tinha que ficar na terra. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, meus irmãos, vamos continuar meditando nesta palavra, que é o 4:16. Vamos parar por aqui para meditar, para ouvir a voz do Senhor, né? E depois a gente vai continuar no 17, descendente de Caim.
capítulo 4, versículo 17, que vai ser os descendentes de Caim. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui, meus irmãos, aqui Deus está falando conosco que nós temos que fazer o certo. E mesmo fazendo certo, não vai ser provável. Muita gente vai reprovar. Para você é certo, para você é legal, para você né? Mas para as outras pessoas tem melhor. Entendeu? Tem melhor. É isso realmente. Então, por que tem melhor? Porque Caim, ele foi lá e pegou qualquer coisa para dar para o Senhor. E Abel, ele pegou do melhor, vamos se dizer assim, para que os irmãos se entendam bem. E mesmo Caim pegando qualquer coisa para dar para o Senhor, ele achou que ele que tinha que ser, né, o primeiro. Ele que tinha que ser o primeiro, mesmo do que tudo que ele tinha feito, ele que tinha que ser o primeiro, ele achou, né? Mas Deus não se agradou do que ele fez. Deus se agradou do que Abel fez, né? E Deus explicou ainda para ele, certo? Tem pessoas que vai ver que tem melhor. Como Caim, ele pegou qualquer coisa para Deus. E não é assim. Não é nós oferecer qualquer coisa para Deus. Ofereceu qualquer coisa para Deus e Deus aceitar e Deus se agradar. Deus vai ver lá no coração, lá no fundo. Aí sim ele vai se agradar com o que nós fizemos. O que nós fazer para Deus, ele vai, né? Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar, vai. Mas não no impulso, não na força, não. Ele vai se agradar com o que nós fizermos, mas não no qualquer coisa, não no impulso, não na força, tá bom, meus irmãos? E ele ensinou ele como que é. E ele ensinou Caim que era para ele dominar os desejos, né? Dominar sua carne. Ele tinha que cumprir a dominá-lo. Todos os seus desejos, todos os seus, tudo que ele procedia, né? Se procederes bem e se procederes mal, ele tinha que dominar. Então fica aí essa rica palavra, tá bom, meus irmãos? Que vocês possam meditar, tá bom? E vamos que vamos. Coloca suas mãos sobre a Bíblia e vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e amém. Meus irmãos, aqueles que estão chegando agora, aqui vamos meditar, vamos ler a palavra, vamos meditar, para que possamos ouvir a voz do Pai e caminhar na direção com gratidão, tá bom? Aqui nós fazemos isso, nesse canalzinho, nós lê a palavra, nós entende a palavra, nós aprende a palavra, para que podamos entender, meditar, né? E assim ouvir a voz do Deus Jeová,
para caminhar na direção, porque entendendo você, né? Você sabendo o caminho e entendendo, você vai na direção certa. E na direção certa, você vai caminhar na direção com gratidão. Tá bom, meus irmãos? Forte abraço e até mais, até lá!